Olá, sou a professora Marinês. Vou fazer aqui uma revisão de funções da linguagem com vocês. Esse conteúdo foi dado no início do ano e eu gostaria que vocês retomassem e entendessem o processo, para interpretar melhor os textos. É um grande caminho, para identificar as características, do gênero textual. Então, vamos lá, compartilhar a tela, para fazermos aí a gravação. Esse material não é meu, estou usando o material que eu peguei no SlideShare. E quero agradecer, porque faz parte desse site, também tem material lá. E é um belo trabalho, tanto que eu vou usar aí para fazer essa revisão com vocês, tá bem? Então, vamos lá. Funções da linguagem, revisão, que nós já vimos isso. Bem, primeira coisa, para se estudar as funções da linguagem, nós precisamos lembrar dos elementos da comunicação. Então, eu tenho lá quem codifica a mensagem e quem decodifica. Então, o emissor e o receptor. O emissor, ele vai elaborar a mensagem por meio, da fala, da escrita, da mímica e da plástica. Quem esqueceu que é mímica, a linguagem dos sinais, quem esqueceu que é plástica, são os desenhos, as pinturas, as arquiteturas, tudo que você consegue ler, que seria não verbal. Para eu chegar ao receptor, então eu passo pelo meio, que é a linguagem, que nós vamos usar. Nós podemos também chamar de canal. Nós temos que usar um código, que seria o verbal ou o não verbal. No caso, o verbal seria a língua portuguesa. Nós usamos aí no dia a dia, no nosso país. E se for o não verbal, eu vou ter que estabelecer. É tira, é charge, é pintura, é um quadro expressionista, é um triângulo amoroso, eu vou ter que interpretar. A mensagem é o arranjo que eu vou montar, com o texto, verbal ou não verbal também, E, além disso, eu tenho um contexto, que é o referente, Eu preciso que o emissor e o receptor saibam do contexto, para que um saiba o que o outro está falando. Então, por exemplo, se eu fizer lá, colocar na frente do receptor um triângulo, e dizer para ele me dar como exemplo as linguagens, então, o que representa esse triângulo na física, na química, na literatura, Então, ele vai dizer, na física, ele vai usar a linguagem da física, Então, pode ser o delta. Na química também pode ser o delta. Na matemática é um triângulo, Na literatura, o triângulo amoroso. Na religião, vamos pegar na religião católica, Santíssima Trindade, assim por diante. Então, tanto o receptor quanto o emissor, eles têm que estar dentro do mesmo contexto, senão não consegue. Ele vai conversar com você um assunto que você não sabe nada, você vai ficar olhando. Na verdade, você está recebendo a informação, você não vai conseguir decodificar nada e passar para ele o feedback. Então, a comunicação é só informativa. Tá certo? Então, as atitudes e reações dos comunicantes são também referentes, exercem influência sobre tudo que foi falado. Então, é importante isso. Então, eu usei lá os elementos da comunicação. Então, agora, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que centrar a mensagem em cada elemento da comunicação, para eu entender o tipo de texto que esses elementos podem produzir. E depois eu vou poder misturar, Então, vamos lá. Para eu fazer isso, eu vou ter que saber qual a função de cada um, A função do emissor, a função do receptor, a função do canal, da mensagem, Então, eu vou ter 6 funções,
né? Então, a primeira que nós vamos estudar é a função emotiva, depois a apelativa, depois a referencial, a metalinguística, a fática e a poética. São 6 funções. Quando eu aprender todas e eu quiser montar os textos, eu posso misturar. Eu posso fazer um texto emotivo e apelativo. Eu posso fazer um texto emotivo e metalinguístico, ou usar as 6 funções num texto só. Então, depende da intenção. Em um mesmo contexto, 2 ou mais funções podem ocorrer. Se elas podem ocorrer simultaneamente, o grande exemplo é uma poesia. A poesia sempre vai ser a função poética. Eu vou precisar do contexto dela e da interpretação dela para eu saber se existe mais alguma função. Por exemplo, a poesia falando da poesia, eu tenho a poética, porque os versos, e a metalinguagem. Então, eu preciso entender isso, Então, ao escrever poesias, então eu tenho lá a linguagem poética, emotiva, metalinguística, ao mesmo tempo. Então, vamos brincar, Aqui ele começa com a função referencial, eu quero começar com a função emotiva, tá? Depois eu volto. Então, a função emotiva é a função da primeira pessoa, é o emissor, é centrada no emissor. Então, quando eu vou produzir um texto em primeira pessoa, eu tenho que saber que esse texto ele é carregado de emoção. Como que essa emoção é passada? Ela pode ser passada por meio da pontuação, por meio de adjetivos, por meio da primeira pessoa do singular, ou da primeira pessoa do plural. É mais viável que seja da primeira pessoa do singular, o eu, E eu posso usar também as interjeições, que ajudam, ou então pontuação, a pontuação esdrúxula, associada a uma interrogação, uma exclamação, uma reticências, que está ligada aí à pontuação emotiva. Ela é também chamada de expressão, perdoe-me, de função expressiva. Nós amamos muito Romário, Essa é bem antiga, hein? Então, centrada no emissor, revelando sua opinião, sua emoção, prevalece a primeira pessoa do singular, interjeções, exclamações, e aí eu tenho a linguagem das biografias, das memórias, das poesias líricas e as cartas de amor. São alguns dos exemplos. Função metalinguística, ela é centrada no código. Então, é o código falando dele mesmo. Então, uma revista explicando a revista, um texto explicando um texto, um desenho explicando um desenho. E aí, quando eu vou organizar o texto, eu posso também usar o dicionário, aquele significado que o dicionário dá. Tá? Então, é a palavra explicando a própria palavra. Então, aí, escrevo porque gosto de escrever. Ao passar as ideias para o papel, sinto-me realizada. Eu tenho também a função emotiva aí, Escrevo porque gosto de escrever, tá vendo? Olha a metalinguagem. Então, aí está, sentada no código, usando a linguagem para falar dela mesma. É uma poesia que fala da poesia, A função do poeta no texto. Então, tem aquele do Fernando Pessoa, que a gente sempre lembra, da psicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que a dor que devera sente. Só a primeira estrofe. Tem uma também da Cecília Meirelles que eu amo, que ela diz assim: eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Vendo ela falando dela mesma, como poeta, como poetisa. E os dicionários, não vamos esquecer aí que o verbete do dicionário também é metalinguagem. Em um mesmo texto podem aparecer várias funções, isso eu já estou falando, estou frisando, o importante é saber qual, qual que predomina, Então aí está a metalinguística. A fática é centrada no canal, então é a linguagem, pela própria linguagem. Então, por exemplo, eu vou telefonar para alguém, aquele alô, que eu falo, alô, estou num show, vai ter um show, aí a banda vai testar o microfone, ver se está funcionando, Então, quando ele faz som 1, 2, 3, o pessoal olha, ele já sabe que está funcionando. Então, a função fática, na verdade, é fazer,
o canal de comunicação funcionar. Então, aí você percebe, né? É um psiu na rua, né? Às vezes a pessoa passa, fala um palavrão, né? Ela está tentando abrir o canal de comunicação. Né? Então, eu estou dando uma, vocês estão entendendo, né? Não é mesmo? Né? Alô? Você está falando? Você está ligado? Oi, né? Bom dia, né? São os elementos que abrem o canal de comunicação. Alô, hein? Alô, tá vendo? Ó, só ligou, só abriu, eu não preciso mais nada, abriu o canal de comunicação. Ela é centrada no canal, tem como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor ou testar a eficiência do canal. Só um minutinho, que eu estou conferindo se está tudo bem aqui. Tudo bem, vou continuar, perdão aí. Então, aí está as falas telefônicas, saudações e similares. Eu tenho um exemplo que eu acho bastante curioso, é um livro da Clarice Lispector chamado A Hora da Estrela. Há uma personagem lá chamada Macabea. A Macabea é uma nordestina que não tem estudo. A única coisa que ela sabe é datilografia. Ela trabalha no escritório, né, segundo a história, A Hora da Estrela. Ela tem um grande sonho, que é ser igual a Marilyn Monroe, né, aquela vestida de vermelho, né? É um filme famoso aí da Marilyn Monroe. Se é que vocês não conhecem, é uma belíssima aí de Hollywood, do passado, é claro, né? E aí é o sonho dela, né? E ela arranja um namorado, e esse namorado quer conversar, e a Macabea não tem palavras, né? Então ele diz assim, Macabea, eu queria saber um pouco mais sobre você, né? Você pode me contar de onde você veio? Que você... Ela fala, para quê, Olímpico? O que você quer saber, né? Ele fala, de você, mas o quê? Ela não sai disso, né? Ela não consegue traçar com ele um diálogo. Ela até abre o canal, mas ela não consegue passar disso. Então, ela é uma personagem fática, tá? Ei, e aí, cara? Tudo bem? Tudo e lá? Indo, tipo assim, né? Pô, e a meninada? Sei lá, vai. Vendo, ó, só houve a abertura do canal, não houve mais nada. Função poética e as obras literárias, né? Então, os poemas, as músicas, né? Aqueles textos que vocês usam a linguagem pensada, tá? Então, é a linguagem das obras literárias, principalmente das poesias, em que as palavras são escolhidas e dispostas, ou seja, linguagem pensada, né? Como é que a gente vai organizar esse texto? Então, aí tem um exemplo, ó, clímax. No peito, a mata, perto o pranto do olhar do louco para a meia-lua. Né? Olha lá que bonito. Então, eu coloquei aí as características, ó, centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. É uma situação afetiva, sugestiva, linguagem figurada, conotativa, né? Então, aí eu tenho a presença de metáforas, de metonímias, né? Ou seja, todas as figuras de linguagem, né? Combinando, né? E ela apresenta sempre, ela está presente sempre em letras de músicas, algumas propagandas, né? Tem uma linda que caiu uma vez num vestibular da PUC, já faz algum tempo. Foi o lançamento, vou até fazer propaganda agora do bronzeador cenoura e bronze, né? Foi o lançamento da embalagem, da nova embalagem, tem alguns anos já. Aí a PUC colocou na prova a embalagem, né? E a mensagem que vinha na embalagem era a seguinte: essa será, né, a embalagem, tá? A musa do próximo verão. Como ele usa a palavra musa, a função predominante é poética, né? Porque a linguagem pensada deu um trabalho, porque o pessoal pensava que era apelativa, né? Porque, na verdade, é uma propaganda, tem o apelo, mas o meio, né? O jeito que foi elaborada foi pela função poética, né? Então, é interessante observar isso. Vamos voltar lá, né? Depois a gente falar desse professor aí. Aí nós temos a função conativa, que eu não tinha falado,
E aí, a referencial. Então, vou voltar na referencial. A referencial é a função da dissertação, do texto informativo, né, do texto científico, normalmente em terceira pessoa ou primeira do plural. É a linguagem jornalística, né? Qual a finalidade dela? Informar. Em quem ela está centrada? No contexto. Então, não me importa o leitor, importa o contexto. Eu vou dar uma informação, eu tenho que estar dentro do contexto, não, eu não sei. Né? Então, para eu entrar no contexto, eu preciso me informar. Tá certo? Então, aí, ó, a função também chamada denotativa ou informativa. Então, quais são os recursos, né? Ó, vamos pegar um exemplo. Nesta cesta de vime, temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã vermelha e uma pera. Uma informação, né? Então, ela é centrada no referente, no contexto. O emissor procura oferecer informações da realidade, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser direta, ela é denotativa, de acordo com o dicionário, né? É interessante que seja em terceira pessoa do singular, e é a linguagem dos jornais, dos livros científicos, das dissertações de vestibulares, né? E entre outras. E aí é que está faltando agora, a função conativa. Função conativa ou qual outro nome que ela tem? Apelativa. O que é a conativa ou apelativa? Ela é centrada no receptor, então eu preciso convencer o receptor a comprar um produto, por exemplo. Normalmente a linguagem das propagandas, né, do marketing, né? Então ela está sempre centrada no receptor e ela determina uma ação. Então o recurso é o verbo no imperativo, eu posso usar um vocativo, eu posso usar pronome de tratamento, você, vossa senhoria, né? Ou então, o pronome mesmo, né? Tu, vós, né? Sempre a segunda pessoa, né? Cuidado, né? Compre aqui. É a tentativa do emissor de convencer o receptor a praticar a ação de comprar ali. Então, tem aquele compre batom, beba Coca-Cola, né? Várias aí, né? Tem um monte. Então, centraliza no receptor, influencia no comportamento, porque você pode dar uma ordem, fazer um apelo, uma súplica, né? Então, o tu e o você. Aí a gente tem os vocativos, os imperativos, negativos e afirmativos, né? E aí, diretamente ligada às propagandas. Essa eu já falei, né? A metalinguística nós já falamos, e aí vem a homenagem ao professor que elaborou esse trabalho, professor Nixon Machado. Eu usei o trabalho dele, porque eu achei muito prático, né? E eu não vou tirar o mérito dele, tá certo? Então, gente, foi apenas uma revisão, esse conteúdo já foi dado, né? E eu quis usar esse material para ser claro, e gostei muito das imagens, dos exemplos. Muito obrigada, espero que tenham lembrado, né? E voltem a estudar. No nosso próximo encontro eu vou gravar correção de exercícios. Até, obrigada.